Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor. Sempre uma alegria muito grande ter você aqui, porque eu trago sempre muito conteúdo relevante para você que quer escrever, já escreve ou já escreve um pouco mais ainda. E eu sei que esse conteúdo te ajuda em todos os aspectos. Ajuda a mim também, claro, né? Eu, quando produzo, eu também aprendo. E o nosso assunto é justamente esse, mas eu não vou adiantar ainda, deixa eu fazer um suspensezinho. Bom, o assunto é assim, não, eu vou ter que falar, né? Tem que falar de alguma forma, mas o assunto é sobre o ofício da escrita, né? Como a gente trata esse ofício da escrita. Então, me aguarda aí que a gente já conversa sobre isso. E olha só, a força das histórias é uma coisa dominante no mundo todo, né? Nós, seres humanos, somos seres que amamos histórias, nós somos movidos pelas histórias. Pode olhar em qualquer lugar, sempre tem histórias. Não estou falando somente nos livros, somente nas histórias contadas, mas as histórias estão em todos os lugares. Então, assim, há uma demanda por histórias cada vez maiores. Não somente nos meios de entretenimento, mas em todas as áreas. Isso vai para o marketing, vai para as vendas, vai para as divulgações, tudo tem histórias. Então, você que gostamos de escrever histórias, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é cada vez escrever histórias melhores. E aí entra justamente o nosso ofício de escritores de histórias. Como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente tem trabalhado essa nossa maneira de escrever? Será que é uma coisa que dá para fazer de qualquer jeito, né? A gente começa aqui e vai indo embora? Não é bem assim, né? Eu vou tratar de alguns assuntos aqui que talvez, né, seja um pouco polêmico. Não sei se você vai concordar com tudo, mas enfim, eu acho que é importante a gente, colocar o dedo aí para ver o que pode sair, o que a gente pode aprender com isso. Você conhece o ofício de escritor? Se você já escreve ou quer escrever, você já conhece o ofício de escritor? E aqui está um grande problema. A maioria, vamos lá, vamos dizer assim, a maioria dos aspirantes a escritores de histórias confiam mais na sua intuição, na sua habilidade, do que no seu aprendizado. É isso aí. Então, as pessoas confiam naquela, eu li muitos livros, eu li muitas histórias, eu li muitos romances, então por isso eu já sei escrever. Isso aqui é intuição. Você conheceu muitas histórias, então você acha que pode escrever. Então a segunda pergunta é, eu li bastante, li muitos romances, li muitas histórias, eu posso sentar e escrever? Sim e não, tá? Sim, você pode sentar e escrever, porque a gente tem que começar por algum lugar, a gente tem que começar com as armas, as ferramentas que a gente tem, e não, você tem que aprender. Você tem que aprender algo além daquilo que você tem dentro de você. Se você só confiar naquilo que você traz dentro de você, no que você acha que é o melhor na sua escrita de histórias, vai ser muito fraco, vai ser muito pouco. A gente tem que absorver coisas externas, aprendizados extras e assim por diante. O Robert McKee, no seu livro Story, aborda exatamente esse tema, né? Ele começa o livro falando sobre isso, sobre essa ideia de que a gente, achando que tem uma habilidade, né, uma facilidade para escrever histórias, tá bom, né? E é isso, a gente não precisa de mais nada. Gente, eu trabalho aqui há 20 anos, né, como editor, já trabalhei com todo tipo de escritores, todo tipo de histórias já caíram nas minhas mãos, e eu posso dizer assim, é muito fácil você identificar quando a pessoa teve um aprendizado além daquilo que ela ouviu, daquilo que ela entendeu que são histórias. O aprendizado, quando eu digo, é aprender técnicas, é ir mais a fundo, ir além, conhecer outras possibilidades. Isso vai forjar
um escritor, uma escritora muito mais preparado do que somente aquele que leu os clássicos, seja o que for, que livros que são, mas que somente se baseia na leitura. Não estou dizendo que a leitura não é importante, não me entendo mal, mas precisa mais. Então, os autores que chegam aqui no Café do Escritor, né, eu sempre falo, olha, o seu texto, a sua história, por mais que você a finalizou, ela não está finalizada. E é por isso que é necessário, depois, né, de que você, enfim, criou toda a sua arte, ainda passar para outras pessoas ajudarem a você melhorar ainda mais. Então, um exemplo muito claro é a leitura crítica. Pergunte para qualquer um dos autores que já publicou com a gente. A leitura crítica é essencial, porque ela vai te dar a possibilidade que o texto tem. Às vezes você não percebeu, né? E é normal, eu também já escrevi, escrevo. A gente tem um nível de visualização do nosso texto, mas com uma leitura crítica, o nível sobe, quer dizer, tem alguém que olha de cima, olha, aqui falta isso, aqui tem que estar sobrando aquilo e assim por diante. Então, essa ajuda externa é extremamente importante. E aqui no Café do Escritor, você sabe que o nosso objetivo maior, nosso serviço maior é com o texto. Meu compromisso é com o texto. Então, depois da leitura crítica tem a preparação, a edição e a revisão. E aí tem outro problema. Onde é que entra a técnica aqui? Falamos, né, de serviços, né, de como dá para melhorar, mas vamos voltar um pouquinho mais, né? Como é que entra a técnica para que você aprenda coisas novas? Confirmando, né, e também tudo que eu li sobre o Robert McKee no seu livro Story, que eu comentei antes, eu desenvolvi um método chamado LAP, L-A-P, que nada mais é do que o tripé da escrita. Então, o que é o LAP? Ele é as 3 coisas que são essenciais quando você quer escrever. A primeira delas é leitura, né? Leitura você sabe que é essencial. Então, lá no começo eu falei, não se fie somente na leitura, mas ela é essencial. Se você não ler, você dificilmente vai conseguir escrever melhor. O segundo ponto é o aprendizado, né? Então, é isso que eu estou tratando nesse vídeo aí, da questão do aprendizado, que eu já vou chegar em outras questões aí mais para frente. E o terceiro ponto desse tripé é a prática, né? Que não adianta você ler, aprender e não praticar. Então, essas 3 coisas são importantes e guarda isso na sua mente que a gente vai usar para frente aí. Então, vamos supor, você começou com a sua leitura, olha, li bastante, agora eu quero ir para a fase seguinte, que é o aprendizado. Então, onde que eu busco esse aprendizado? Existem muitas e muitas maneiras de você não confiar somente naquilo que você tem dentro de você, como eu já falei anteriormente. Não utilizar somente o seu instinto. Então você pode utilizar de técnicas, você pode fazer cursos, você pode fazer workshops, você pode participar até mesmo de concursos e outras formas de aprendizado. E uma outra forma de aprendizado que eu tenho visto que os nossos autores aprendem muito é justamente numa leitura crítica. É claro, a leitura crítica já está num passo lá na frente, mas ainda é uma opção, uma possibilidade de aprendizado. Claro, ideal seria ter aprendido antes, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tudo é aprendizado e a gente sempre vai aprender até o fim dos nossos dias enquanto a gente se achar escritor. Não existe ex-escritor, né? Existe simplesmente aquele que para no meio do caminho. Mas você sempre vai aprender se você quer escrever. Eu até fiz uma comparação aqui, usando o exemplo lá do Robert McKee. Vamos supor que você queira tocar em uma orquestra, né? Então, assim, você escolheu o seu instrumento, falar, olha, então eu vou lá na orquestra, vou falar, olha, quero tocar com vocês, né? Posso começar a tocar? Eu ouvi, aí você vai falar assim pro maestro, olha, eu ouvi um monte de sinfonias, ouvi um monte de óperas, um monte de músicas clássicas, então eu acho que eu posso sentar aqui e tocar com vocês.
que o maestro vai falar? Não, meu filho, você vai lá no conservatório, você vai aprender, você vai praticar, você vai entender como funciona e vai aprender mais e mais e mais. E quando você tiver, né, formado como músico, aí você volta aqui para ver se a gente te aceita. Então, é dessa forma que funciona na música. E por que é que na escrita a gente faz diferente, né? Por que a gente leu meia dúzia de coisas e já começa a achar que é um escritor, né, renomado e fica brabo se alguém critica e tudo mais? Gente, a coisa é mais séria, né? Tem que ter um pouquinho mais de entendimento do aprendizado, né? O aprendizado não é uma coisa do dia para a noite, isso leva tempo. Mas, né, você precisa, como eu falei, a terceira perna, né, que é a prática. Então a prática vai te ajudar por tentativa e erro, enfim, por até entendimento disso, desse aprendizado, como você melhora. E vale lembrar que a gente vive num país, né, no Brasil, infelizmente, a escrita não é levada a sério. Já comentei em outros momentos isso também, de que quando a gente vai para a escola, né, com raras exceções que eu tenho visto, a maioria dos lugares não se ensina nada sobre escrita criativa. E quando se ensina, é mais umas diquinhas, alguma coisa assim, para ajudar, para florear um pouco, mas nada com a escrita de verdade. Então, o que é a escrita, como a escrita é vista no Brasil? Uma quantidade de macetes para você fazer uma redação para você passar num vestibular. Pronto, acabou a escrita no Brasil. Então, gente, a gente precisa estar cientes, não somente nós, mas também os nossos filhos, as pessoas que nos rodeiam, de que é preciso aprender a escrever melhor, né, para os objetivos que você se propõe. Se você quer escrever histórias, aprenda sobre a arte das histórias. Se você quer escrever sobre escrever livros de não ficção, por exemplo, sobre informar, ajudar, esclarecer, então aprenda técnicas que vão te ajudar nisso também. Então, qualquer área você precisa aprender. Então, minha gente, se você está ciente que tem falhas em uma dessas três áreas, seja da leitura, do aprendizado, da prática, e aqui a minha ênfase para esse vídeo é o aprendizado, mas se você tem falhas em qualquer uma dessas fases, vai atrás, aprenda, procure outras pessoas que podem te ajudar, procure pessoas que vão te indicar um caminho. Aqui no Café do Escritor, além dos serviços que eu já falei que a gente tem, né, que a gente te ajuda a publicar o teu livro, a gente tem mentoria. Então, se você precisa de um atendimento direto, pessoal, alguma coisa muito mais presente, tem mentoria, né? Aqui embaixo do vídeo você tem todos os contatos, entra em contato e conversa com a gente. Se você precisa de um curso, a gente tem o nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção. Gente, o curso vai te mapear toda uma história, vai te ajudar com as ideias, vai te mostrar como você constrói elas, como você faz um enredo e como você vê as partes de cada história. Então, assim, para planejar e para aprender, né? Porque uma vez que você aprendeu isso, depois você não precisa mais fazer talvez tão quadradinho, né? Isso é uma coisa bem mais natural. Então, você vai aprender pro resto da vida. E a gente tem todos os serviços, como eu já falei. Então, entre em contato. E uma coisa que você provavelmente não sabe ainda, aqui no Café do Escritor, quando você publica com a gente, você ganha uma consultoria. O que é essa consultoria? Ela vai te ajudar em todos os aspectos do livro, né, do processo do livro, de entender o que é uma publicação, entender como é que você se porta e se comporta como autor, né, o que você tem que fazer. Então, isso você ganha junto com a produção do seu livro. Então, entre em contato, aqui embaixo tem os nossos grupos, segue o canal, segue as redes sociais, você não vai se arrepender, sempre tem muita coisa. E o mais importante, não deixe o seu ofício de escritor, de escritora naufragar por falta de cuidado, por falta de atenção, por falta de autoconhecimento, de autorreconhecimento, de saber onde você está e achar que dá para levar de qualquer jeito, tá? O que escreve de qualquer jeito sai muito mais caro, né? Porque tudo precisa reescrever mais, precisa mais trabalho em cima. Então, assim, uma vez que você faz melhor,
né, e cada vez vai melhorando, as coisas ficam mais simples, né, os processos são mais rápidos e assim por diante. Então não descuide, cuide de você, porque na verdade a sua escrita é o seu patrimônio, né? Isso que você tem, que você vai levar e que você vai deixar para as outras gerações e vai encantar as pessoas com as suas histórias, tá bom, gente? Muito obrigado por me seguir nesse vídeo, a gente se vê em outro momento, até mais.